Bom dia a todos, meu nome é Karine Fragoso, eu sou gerente de petróleo, gás e naval na Firjan e fui convidada para fazer a mediação desse webinar realizado pela Secretaria de Fazenda e organizado pela Escola Fazendária. Para a gente começar o nosso dia, eu quero dizer que esse webinar ele foi idealizado mediante o cenário que se apresenta na produção de gás natural, em que a Subsecretaria de Política Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro resolveu promover um debate sobre como superar a estrutura produtiva oca, o caso do gás natural. O objetivo é debater a problemática da cadeia produtiva, de uma das maiores riquezas do estado do Rio de Janeiro, e a necessidade de mudança de rumo para o alcance de resultados em benefício da sociedade fluminense. Além da organização da Escola Fazendária, esse webinar também conta com o apoio da Rede ProRio e da Firjan. Para a composição da mesa de abertura, nós teremos aqui o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado estadual do Rio de Janeiro, o subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Sobral, e também o subsecretário de Receitas da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Nós também aguardamos para compor essa mesa o secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, senhor Nelson Rocha. Para a gente dar início a esse webinar hoje, eu vou convidar para o primeiro pronunciamento o subsecretário de Receita da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Celino Cesário Moura. Celino, por favor, a palavra é sua. Você tem, por favor, até 5 minutos para a sua fala, seu pronunciamento. Muito obrigada. Bom dia. Estou aqui dando abertura aqui à nossa mesa. Primeiro, para parabenizar aí a condução pelos trabalhos que o deputado Luiz Paulo da Rocha faz na CPI do óleo e gás, o trabalho legislativo que ele faz também voltado para os assuntos tributários da matéria. Queria agradecer também ao Nelson Rocha, que está aqui um pouco atrasado aqui para começar a nossa reunião, mas já está vindo já, pela oportunidade que me deu aqui nesse evento e para a gente poder dar continuidade aos assuntos que estão em pauta. E o secretário de Política, Bruno Sobral, para quem também está aqui para poder dar um suporte na área dele de políticas públicas aqui para a gente. Cadê o... Me ajuda aqui, eu não estava sabendo o que eu fazer aqui. Para todo mundo? Já, todo mundo aí já. Ele falou que ele tinha que começar a falar, eu não sei para onde ele tinha que tratar aqui, não é? Pode falar? Eu tinha que começar, mas aí... Bom dia, secretário. Bom dia. Eu sou Karine Fragoso, tudo bem? Eu estou mediando aqui o webinar organizado pela Escola Fazendária, e nós temos aqui uma ordem de pronunciamento que, obviamente, a gente pode, se todos estiverem de acordo, fazer uma alteração, né, para que, caso haja necessidade, o senhor seja o primeiro a fazer o pronunciamento, apesar de termos uma ordem invertida, né, o senhor seria o último a fazer o pronunciamento por ser o secretário. Mas o senhor fica à disposição do horário para que a gente possa inverter essa ordem, caso ele atenda dessa forma. Não, de forma nenhuma. Primeiro, queria agradecer, cumprimentar aí o meu querido amigo Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado estadual, Bruno Sobral, enfim, a todos que aqui estão. E vamos seguir a ordem. É que eu estava agora numa entrevista com a Band News sobre a questão do combustível do Rio de Janeiro, Luiz Paulo, e a questão da alíquota e tal, né? E estava esclarecendo as dificuldades que a gente tem enfrentado aí, o regime de recuperação fiscal, a necessidade da arrecadação. Claro que a gente compreende as dificuldades, mas, enfim, e por isso eu acabei me atrasando aqui, estender um pouco lá a entrevista. Desculpem aí pelo atraso. Não tem um problema. A gente vai seguir, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, então, o subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, meu querido Bruno Sobral. Por favor, Bruno, pronunciamento, a palavra é sua. Eu queria começar aqui agradecendo
à Escola Fazendária pela excelente organização, né, nesse momento que, de fato, a gente está reerguendo, né, a escola e buscando criar diversas oportunidades aí para que ela possa se articular aí para a pauta e para a discussão do desenvolvimento do Estado. Também agradecer aqui ao secretário Nelson Rocha pelo comando, por ter percebido a importância de um evento como esse, né? Já está na discussão junto aqui com o deputado Luiz Paulo e demais integrantes ali junto à CPI do royalties, participações especiais, buscando aumentar a nossa arrecadação de recursos não tributários. E eu acho que um evento como esse exatamente demarca aqui pelo lado da política fiscal a importância de entender o ajuste fiscal nesse momento no estado do Rio de Janeiro tem que ser pensado pela perspectiva do desenvolvimento econômico, né? O que exige, então, a gente ter um olhar, uma atenção especial para as oportunidades, para os setores, né? Tem a oportunidade de permitir essa alavancagem. E o mercado de gás natural, nesse momento, é fundamental. Não é à toa que no título do evento tem a questão de como superar a estrutura produtiva oca, que é uma forma de abordagem que está contida no diagnóstico da situação fiscal do Estado, que foi apresentado à Secretaria do Tesouro Nacional no início do mês de julho. Então, de fato, né, não que a gente não vai deixar de priorizar, evidentemente, né, as discussões pelo lado da despesa, mas, de fato, né, o grande desafio, né, o que nos falta, né, dar mais empenho, fortalecer, pelo lado da receita, buscando, então, saídas, né, que permitam essa recuperação econômica e, a partir dessa recuperação econômica, uma recuperação sustentada das receitas. Daí esse olhar, então, para o mercado de gás natural, que se apresenta como oportunidade em diversos setores, né, e aproveita, inclusive, um recurso que está à disposição, e boa parte dele é desperdiçado, né, seja reinjetado ou queimado, né, nas próprias áreas ali de exploração. Então, diante disso, convido aqui todos, então, a participar desse evento. Agradeço, né, a Karine, né, pela disponibilidade de estar aqui junto com a gente, né, e a Firjan, então, mostrando, né, como está aqui junto com a Secretaria de Fazenda, junto à LERJ, aqui o nosso querido Luiz Paulo também, que sempre se mostra ali um lutador pelas causas do Rio de Janeiro, né. Então, só tenho a agradecer e passar aqui, então, para os demais, e a gente ter um ótimo evento. Muito obrigada, Bruno, pelas suas palavras, pela sua abertura aí, contextualizando o que a gente vai debater hoje. Seguindo aqui o nosso roteiro, eu vou convidar, então, o nosso deputado, o deputado Luiz Paulo, para fazer o seu pronunciamento. Por favor, deputado Luiz Paulo, a palavra é sua. Muito obrigado, Karine, por você estar mediando o evento da Escola Fazendária e da Secretaria de Fazenda, cumprimentar o nosso secretário Nelson Rocha e cumprimentar o nosso subsecretário Bruno Sobral. Para me falar sobre o tema dos obstáculos à cadeia produtiva do gás, e usando a terminologia que o Bruno usa e gosta muito, a estrutura econômica oca e produtiva do nosso Estado, falar sobre esse tema em 5 minutos é um desafio imenso. Há 4 anos atrás, secretário Nelson, eu presidi uma CPI que era para tentar investigar as causas das perdas de arrecadação no Estado do Rio de Janeiro. E, dentre tantas outras causas, tem um capítulo nessa CPI só e somente sobre reinjeção de gás. Porque já vinha aumentando significativamente e as projeções é que a reinjeção e queima, está no campo das perdas, continuasse a ser crescente função do aumento de produção do campo de Lula, hoje chamado Tupi, e que ultrapassaria facilmente a 50% do volume extraído.
50% do volume extraído é reinjetado. Aí fui buscar que permissivo legal autorizava as concessionárias, em especial a Petrobras, a ter tal procedimento. E isso estava num decreto do Executivo Federal. E a ANP se respaldava nesse decreto para permitir. Aí comecei a trabalhar para ver se um projeto de lei podia modificar esse decreto. Até porque o Estado não opinava sobre isso, como não opina até agora. E aí veio a promessa de acontecer um outro arcabouço normativo. E foi muito festejado o novo arcabouço normativo, que é a Lei Federal 14.134 de 21, que estabeleceu o novo marco regulatório para o setor do gás natural no país. Mas se eu vou nesse arcabouço normativo, novíssimo, tão festejado, eu vou encontrar um inciso que diz o seguinte: possibilidade de estocagem subterrânea do gás natural por empresa privada que obtiver a autorização da ANP e assumir a responsabilidade do processo. Então, o que estou querendo dizer é que o novo marco regulatório continua a sustentar essa hipótese tão nefasta para o Estado do Rio de Janeiro. Porque quando a gente começa a espremer as concessionárias, por que elas fazem isso? No primeiro momento, elas diziam que elas estão estocando subterraneamente o gás. Ora, isto é uma piada, né? Porque depois que o óleo é retirado, elas não vão voltar lá para tirar o gás, porque o lucro já aconteceu. Então, estou chamando a atenção que o novo marco regulatório permite continuar esse processo deletério para o Estado do Rio de Janeiro. Bom, agora, na CPI, quando a gente aperta as concessionárias, principalmente a Petrobras, ela diz que precisa reinjetar o gás que tem uma taxa excessiva de CO2, o que é verdade. Mas, na verdade, eles reinjetam o que tem taxa excessiva de CO2 e o que também não tem, e nem procuram, com intensidade, retirar o CO2 no gás natural. Com a seguinte motivação: se eu uso a técnica de reinjetar, eu tiro mais óleo, e isso é bom para todos. É bom para todos quem? Eu me pergunto, será que eu preciso trocar prata por ouro e não posso ficar com ouro e a prata? O Estado do Rio de Janeiro precisa dos royalties e das participações especiais do óleo e do gás, e não só do óleo e desperdiçar o gás. Aí, se a gente aprofunda e vamos ver outras questões, nós estamos há anos adiando a inauguração da UGPN de Itaboraí, porque a Rota 3 não ficava pronta. E só estará em operação possivelmente em fevereiro de 22. Fevereiro de 22. Mas tem previsão de muitas mais rotas. E de todas as rotas previstas, 90% delas seria no estado do Rio de Janeiro. Pelo menos 5 rotas teriam aqui. Mas se você olha nos mapas da Petrobras, né, essas rotas nem lançadas estão. Então é necessário que o Rio de Janeiro, né, lute para o início dessas rotas, né, para poder diversificar o uso desse gás. Além do mais, o preço da molécula do gás e o gás entregue ao consumidor, no estado do Rio de Janeiro, que é o principal produtor, tem um preço exorbitante. Então, há necessidade, né,
de se estudar e se rever a fundo a política de preços que se pratica no estado do Rio de Janeiro do gás. E pior ainda, secretário Nelson Rocha, é a política de reajustamento desses preços. O gás não é commodity e é tratado pela Petrobras como fosse uma commodity. Trimestralmente é reajustado pelo preço do barril do petróleo e pela variação cambial do dólar, o que é um verdadeiro absurdo, principalmente para o consumidor final, chamado cidadão que mora no estado do Rio de Janeiro, que não tem seus salários reajustados pelo barril, nem tampouco pela variação do dólar. E mais ainda, não existe, até a presente data, por isso que eu louvo essa conversa, e concomitantemente, no dia de hoje, está acontecendo uma conversa com o IBP sobre a mesma tema daqui, com a assessoria fiscal da LERJ, porque o Estado jamais interveio com um olhar no futuro nessa questão. Eu me pergunto, secretário Nelson Rocha, e eu vou levar isso para a CPI, por que lá no complexo de Itaboraí, né, onde tem um dos maiores terraplenos do mundo, onde está a unidade de produção do gás natural, ou PGN, né, não pode ter um condomínio industrial, né, que seja fruto de conversas, reuniões e discussões, onde a concessionária possa fornecer esse gás mais barato, produzir alguns lotes industriais dentro daquele terrapleno e ali ser um campus industrial, né, para diminuir o que a gente chama de estrutura oca produtiva, como fala aqui o Bruno, do nosso Estado. Amanhã tem um outro seminário lá na Assembleia, no Fórum de Desenvolvimento, sobre o hub da Baixada, que precisa lá da Rota 4, que possivelmente, se a gente naquela região da Baixada, próximo ao porto de Itaguaí, né, nós teremos uma nova dinâmica para o desenvolvimento também industrial daquela região. Então, é necessário que o Estado do Rio de Janeiro, já que ele é partícipe, com 40% da participação especial, é o segundo maior acesso, o maior é o da União, que tem 50%, e vem perdendo há anos recursos com essa rejeição, com a mais utilização do gás, né, que o Estado faça a sua intervenção na fase de planejamento e que objetive, de médio e longo prazo, que a sua opinião, a sua razão, a sua política estratégica possa ser considerada, porque não é. As pessoas se regozijam, aí a Karine está aqui, quando a Firjan anuncia milhões e milhões de dólares de investimento, que, na verdade, não ocorrem e são feitos, esses investimentos, quando são, sem nenhuma participação de um planejamento do Estado. O Estado é que tem que ser o indutor do desenvolvimento. Secretário, o senhor é um desenvolvimentista, o senhor já me disse. O Estado tem que ser indutor do desenvolvimento e não ficarmos de braços cruzados aguardando que a iniciativa privada seja indutora do desenvolvimento. Porque cada um está olhando, e é justo que assim seja, a sua parte, não está olhando o todo. Por isso, vou fechar, Karine, porque eu acho que já passei meus 5 minutos, né? E eu alertei que esse tema é difícil, e nós preparamos aqui uma nota técnica de 14 páginas, mas eu vou encaminhar para a Escola Fazendária Posteriori, mas que esse tema é absolutamente relevante. O nosso gás natural, hoje, do ponto de vista do consumo, alimenta as térmicas, e assim mesmo quando está na crise energética, né? Então, nós precisamos ter esta produção utilizada pela população e utilizada pela indústria. Esses têm que ser os nossos grandes consumidores. E aí, volto a dizer, tem que rever política de preço,
não pode ter esse volume imenso de reinjeção, não podemos aceitar essa balela que estamos reinjetando para tirar mais óleo. A gente quer o óleo e quer o gás também, a gente quer as duas coisas. Não adianta dizer, estamos investindo 1% das receitas em pesquisa e desenvolvimento e abatendo esse 1%, o secretário Nelson Rocha, abatendo nas nossas participações especiais. Então, não são as concessionárias que estão investindo, é o Estado. E hoje nem conselho de reitores para definir como é que vão ser feitas essas pesquisas existe mais. Quem dá o tom são aqueles que depositam esse 1%, as concessionárias. E o Estado está de braço cruzado na pesquisa, que é fundamental. Então, por que não pesquisar, né, de forma forte e relevante, processos de extração do gás para que não haja esse volume imenso de reinjeção? Eu fico por aqui. O tema é importante, é vasto, e acho que faz muito bem, secretário Nelson Rocha, o senhor reabilitar, junto com o Bruno Sobral, a escola fazendária, porque ela tem que ser um núcleo pensante da Secretaria de Fazenda, ela tem que ajudar na formação dos nossos profissionais fazendários das mais diversas especialidades, e tem que ser difusora do conhecimento, porque sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum. E é bom que eu estou falando aqui, Karine, com 2 professores. Agora não estou falando com o secretário, não, o professor Nelson Rocha e o professor Bruno Sobral. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. São, de fato, muitos temas dentro de um único tema, né? Muitos assuntos a serem tratados, e uma missão preciosa aí para o Estado, de fato, agregar valor a esse gás, que a gente tem aí um volume tão grande para trabalhar. Eu vou passar a palavra, então, agora ao nosso secretário, Nelson Rocha. Por favor, secretário, a palavra é sua. Bom dia mais uma vez, Karine, cumprimentando já você. Aproveito para cumprimentar todos os empresários do Rio de Janeiro. Cumprimentar mais uma vez o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Cumprimentar o Bruno Sobral, subsecretário de Política Fiscal aqui da Secretaria. Aproveitando também para cumprimentar a Rosângela, nossa diretora da Escola Fazendária. É um prazer nós resgatarmos, né, ainda que não tenha, ela ainda estivesse existindo, mas eu acho que o deputado Luiz Paulo colocou muito bem, a Escola Fazendária é um instrumento valiosíssimo, seja para o aprimoramento dos servidores, né, a capacitação ao longo do tempo, eu acho que isso é importantíssimo, seja para a própria sociedade, né? Como a gente tem algumas ações aqui de cidadania fiscal, o ensino da importância da cidadania fiscal nas escolas. Eu acho que essa parceria que nós temos estabelecido pode ser de grande valia para as futuras gerações. Eu acho que o tema é super importante do gás natural, encadeado, para usar um termo, né, Bruno, que a gente usa muito sobre encadeamento do setor produtivo, mas encadeado com essa discussão que nós estabelecemos da estrutura produtiva, a falta de planejamento estratégico e econômico, e o setor de gás é um novo marco, né, apesar de alguns problemas que a gente ainda tem, e aí já concordando com o deputado Luiz Paulo também, eu acho que nós precisamos ter o direito também de receber pelos ativos que, de alguma forma, nós vamos perdendo, essa discussão sobre reinjeção, as rotas que acabam demorando muito, é preciso, de alguma forma, que nós tenhamos mais gasodutos para que gás como um instrumento de transição
do combustível fóssil para energia completamente limpa, o gás serve também como um instrumento para isso, haja vista que existe uma redução estimada em relação a outros combustíveis de 27%, fora também a redução de enxofre no ar, do óxido de nitrogênio, entre outras coisas. Então, acho que isso é fundamental. O Rio de Janeiro, como detém também, a exemplo do petróleo, a maior reserva de gás do país, continuamos ainda com uma economia muito dependente da estrutura de óleo e gás, e como nós já dissemos, inclusive no material que nós encaminhamos ao Tesouro Nacional, como o Bruno citou aqui no início, de todos os contratos ativos hoje da Petrobras, apenas 19% são realizados com empresas do Rio de Janeiro. Isso é um primeiro problema que, de forma indireta, afeta a todos nós, né? Porque nós não temos exatamente o que vai ser discutido nesse webinar, nós não temos uma estrutura produtiva adensada, né? O que nós temos é uma estrutura produtiva oca, e é assim que a gente vê, e como a falta de ativo, de contratos ativos que nós tenhamos com a Petrobras acaba prejudicando o Estado do Rio de Janeiro, porque, de alguma forma, essa produção ela vaza do Rio de Janeiro e acaba indo para outros estados e para fora do país, a grande maioria, já que 70% desses contratos são com empresas de fora. Eu acho que precisamos mudar o comportamento e o objetivo do webinar é exatamente esse, né? De como nós podemos adensar a cadeia produtiva do setor de óleo e gás, com foco muito em gás, e a gente, quando vê a questão da reinjeção, não aproveitamento, acabamos não aproveitando para outros processos produtivos, né? Produtivos como a indústria química, a indústria de plásticos. Outro dia, numa reunião que eu tive com o conselho da Firjan, eu me lembro que o Eduardo Eugênio falava exatamente sobre a indústria de plásticos ali, porque a gente tem o polo petroquímico ali de Duque de Caxias e, no entanto, a indústria de plástico está em São Paulo. Quais são os movimentos que nós devemos fazer? E cabe ao Estado, sem sombra de dúvida, aqui já citado pelo deputado Luiz Paulo, e eu concordo integralmente, cabe ao Estado ser o indutor do processo de desenvolvimento e o organizador desse processo, né? Claro que a iniciativa privada vem junto, mas é papel do Estado trabalhar esse desenvolvimento. E um pouco do que a gente está fazendo hoje é o início, a discussão sobre como podemos encaminhar essa questão. O deputado Luiz Paulo falou também sobre a questão do Comperj ali. A gente acha que poderia efetivamente, né, Luiz Paulo, usar o espaço lá para adensar, né, como você colocou, criando ali um campus industrial, como a gente retoma. Isso sem perder de vista, obviamente, a questão da economia verde, da importância que tem o Rio de Janeiro por sua característica. Ele tem uma atração natural para o desenvolvimento da economia sustentável, e é isso que nós estamos buscando, né? E agora, em novembro, nós teremos a COP26, em que vão ser discutidos vários assuntos, entre eles o mercado de crédito de carbono. Então, é um momento oportuno também para que o Rio de Janeiro comece a pensar no seu desenvolvimento também a partir
de uma economia sustentável, de uma economia limpa, né? E o governador tem sempre colocado isso muito presente nas discussões que nós temos feito de desenvolvimento. É preciso que a gente faça desenvolvimento, mas não perca, né, todos os recursos naturais que nós temos. É nessa linha que a gente acredita, a indústria do conhecimento, entre outras, para que a gente possa resgatar o desenvolvimento e aí sim fazer face ao regime de recuperação fiscal, como nós trazemos desenvolvimento para aumentar a nossa arrecadação. O Rio de Janeiro já tem feito um esforço enorme desde 2017 para conter as suas despesas, né? A gente teve uma redução de 11,7% ao longo desses últimos 3 anos, então é preciso que a gente pense na recuperação do Estado a partir da receita, e o gás também é uma fonte de receita para o Estado. Então, sob essa base de estruturação fiscal e, ao mesmo tempo, do componente de termos uma economia de transição, e o gás é um instrumento valioso para que a gente saia do combustível fóssil mais poluente para uma energia carbono zero, energia limpa. Eu vejo com muita propriedade a proposta que o Bruno fez de nós fazermos um webinar com esse aspecto, ou seja, ver o gás e como nós adensamos essa estrutura produtiva. Eu vejo aqui tem várias pessoas, amigos e pessoas que eu conheço pela sua capacidade de trabalho, sua capacidade intelectual. Eu tenho a certeza que esse webinar vai ser de muito sucesso. Já me despedindo, desejo a todos um bom webinar, que todos possam aproveitar e que desse seminário a gente possa trazer frutos para o desenvolvimento do Estado. Eu tenho uma reunião não é exatamente do CONFAZ, mas dos secretários de Fazenda, que nós combinamos por conta lá da proposta do imposto de renda, municipal lá que está da reforma, e os estados vão perder 28 bi. Então, a gente tem discutido muito sobre isso, temos atuado para poder não trazer mais prejuízo. O Estado do Rio, né, Luiz Paulo? Se a gente for falar de origem e destino, a questão do petróleo, tudo isso que prejudicou demais todos nós aqui. Falava agora há pouco isso na Band News, exatamente isso que você falou aqui, ou seja, o Rio de Janeiro vem sendo muito espoliado, muito massacrado nos últimos anos, e a gente precisa reagir. E a reação se dá dessa forma, construindo, fazendo planejamento, atuação da Assembleia Legislativa, atuação do Poder Executivo, do Tribunal de Justiça. Eu acho que essa congregação do poder público integrado, associado à sociedade civil, Firjan, FEComércio, enfim, eu tenho a certeza que nós podemos construir um Estado diferente, um Estado melhor para as futuras gerações. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Com certeza, não só a Secretaria de Fazenda, mas o Estado do Rio de Janeiro pode contar conosco lá na Firjan. Nossa gerência de petróleo, gás e naval está à disposição para que a gente possa trabalhar de forma conjunta e construir esse novo cenário a partir do gás, que pode ser não só gerador de riqueza, mas também base para a construção de outras indústrias e outros setores mais fortes no Rio de Janeiro, a partir de um gás que possa ser aí comercializado com preço mais próximo daquele que outros consumidores no Brasil já vêm conseguindo alcançar em função de produção onshore, por exemplo. Então, a gente fica aqui à disposição para contribuir nessa pauta. A gente vai desfazer a nossa mesa de abertura. Eu vou dar continuidade, então, aqui ao nosso evento e vou convidar para compor aqui conosco na tela, né, nesse modo virtual, os nossos palestrantes, que são, por ordem. Antes disso, eu gostaria de agradecer a todos, né, deputado Luiz Paulo, pela sua participação, pelo seu tempo e pela sua inteligência, né, em compartilhar conosco o seu saber. Bruno Sobral também, por
promover também, de alguma forma, esse evento. Agradecer pelo convite que me foi feito, ao secretário Nelson Rocha também, agradecimento pelo seu tempo e pelo seu empenho aqui em contribuir com o sucesso desse webinar. Muito obrigada a vocês. Eu vou dando sequência, então, vou convidar aqui para compor a nossa mesa de palestrantes o professor Joilson Cabral, avisando que a gente está com um pouco de atraso, então eu vou pedir encarecidamente a todos os palestrantes que, se puderem acelerar um pouquinho o tempo, a gente tinha 20 minutos para cada um, se cada um puder poupar alguns minutos, a gente consegue aí atender a todos. Então, eu vou convidar o professor Joilson Cabral. O professor Joilson, ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutorado e pós-doutorado na área de métodos qualitativos no Programa de Planejamento Energético da COP-UFRJ. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e Desenvolvimento pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia também dessa universidade. Ele é líder do grupo de pesquisa do Núcleo de Análises Regionais, Setoriais e Políticas Públicas, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo CNPq, e possui experiência na área de economia, com ênfase em economia de energia, métodos quantitativos, modelos de insumo-produto, econometria e econometria espacial, economia da saúde, economia do turismo, do crime e métodos de análise regional. Seja muito bem-vindo, professor Joilson. Eu vou convidar também a economista Daniela Faria, formada pela UFRJ, mestre em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, que também é servidora da Cefaz desde 2007 na carreira de especialista em finanças públicas. Daniela atuou como superintendente de programação financeira entre 2013 e 2019, foi subsecretária de Política Fiscal nos anos de 19 e 20 e atualmente ocupa a função de superintendente de acompanhamento da Receita Pública da Subsecretaria de Política Fiscal. Também, para se juntar a nós, eu vou convidar o Carlos Fortunato, que é formado em Engenharia Química pelo IME, auditor fiscal, especialista em ICMS e IRNT do setor de petróleo, com 11 anos de experiência em fiscalização do setor de petróleo, chefe da AF15. Convidar, por último, mas não menos importante, o engenheiro Alex Rabelo, formado em Engenharia Elétrica com pós-graduação pelo IBMEC, hoje auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro e assessor especial do secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar e eu vou passar a palavra inicialmente para o professor Joilson, que vai compartilhar conosco uma apresentação. Professor Joilson, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, e já parabenizar de antemão, a Escola Fazendária por estar trazendo esse tema, de um insumo energético tão importante, tão rico, aqui para o nosso estado. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês veem a tela? Sim, você pode colocar em modo apresentação, porque ela está reduzida, se você conseguir. Foi? Ainda não. Para mim não foi. Se para os demais foram, ok. Mas para mim ainda continua com no modo visualização menor. Bom, então vamos seguir assim. A gente não perdeu o tempo. Eu acho que alguns conseguem ver. Para mim está menor, mas vamos em frente. Tá. Então, cumprimentar a Daniela, que vai fazer parte, aqui comigo da mesa,
o Carlos Fortunato e o Alex Rabeiro. Então, o tema, né, do webinar é como superar a estrutura produtiva oca, o caso do gás natural. A minha apresentação está dividida basicamente em 4 passos, né, ou 4 etapas. A primeira é definir o que é esse gás natural e a sua estrutura produtiva. Alguns chamam de cadeia de valor, né, mas eu prefiro chamar de estrutura produtiva. Depois fazer um panorama do energético, né, para a América Latina, para o Brasil, e depois chegar no Rio de Janeiro e propor algumas oportunidades, né, do uso desse energético aqui no nosso estado, de modo a adensar, né, a cadeia produtiva. Então, assim, me facilitou bastante a fala do deputado Luiz Paulo, né, e do próprio secretário Nelson Rocha, que foram muito cirúrgicos, né, nos apontamentos. Então, o que é o gás natural, né? O que é esse energético? Nada mais do que uma mistura de hidrocarbonetos, né, leves e traços de outros compostos. Aqui a gente pode falar também água, né, e outras impurezas, podemos assim chamar. Então, a gente tem a estrutura, que é um fluxograma, né, bem ilustrativo da EPE, né, eles até brincam ali que é o ABC da energia, né, então é bem sintético e simples e bastante ilustrativo do que é essa cadeia produtiva, né. Então, a gente tem, né, a possibilidade de ter gás natural offshore e onshore, né, gás natural associado e não associado, e podemos também importar esse gás, que ele é importado por meio do GNL, né, que é o gás natural liquefeito. A partir do gás, né, explotado, tanto onshore quanto offshore, eles têm que passar por uma unidade de processamento para retirada dessas impurezas e aí colocado nos dutos, né, que são os dutos de transporte até chegar na estocagem. Né, eles podem também ser importados. O gás natural liquefeito, né, que geralmente também é importado, ele vem por navios e é injetado nesses dutos por uma unidade de regasificação até chegar no uso final. Então, a minha apresentação, ao final, vai estar focada nesse uso final aqui, que pode ser, né, na ilustração aqui, no uso de automóveis, residências, indústrias, refinaria e termoelétrica, né? Então, a estocagem, o deputado Luiz Paulo falou da estocagem subterrânea, né? Hoje existe algumas tecnologias de estocagem subterrânea que é um pouco diferente da reinjeção, né? Um conceito um pouquinho diferente tecnicamente. Então, vou passar aqui para o panorama na América Latina, né? Fazer uma apresentação bem breve dessa parte aqui. Aqui a gente mostra as reservas provadas de gás natural, né? Então, para Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Peru, Trindade e Tobago, Venezuela e outros países. A gente vê que a Venezuela tem uma reserva muito superior dos demais, né, países, e o Brasil, né, depois da Venezuela, o que tem uma reserva provada maior, né? Alguns podem, que não conhecem do setor, né, olhar assim e falar, poxa, mas a reserva diminui com o passar do tempo, né? É porque aqui também tem um custo econômico, então tem as reservas que são viáveis economicamente. Então, aqui tem um aumento do preço, né, da commodity no mercado internacional, e depois ela diminui, isso aqui diminui essas reservas, que deixam de ter viabilidade econômica para exploração, produção e explotação, né? Então, aqui a gente vê a produção de gás natural, né? No Brasil, se a gente focar no Brasil, a produção vem crescendo ao longo do tempo, né? Só que, por mais que a gente tenha uma reserva maior do que a da Argentina, maior do que Trindade e Tobago, a nossa produção ainda é muito inferior a desses países, né? Então, acho que a gente, né, tem um potencial de crescimento dessa produção. E quando a gente olha no consumo desse gás natural por países, aí a gente vê que a Argentina tem um melhor uso desse energético na sua economia. E o Brasil veio aumentando até 2014, 2015, e depois de 2015 esse uso reduz. Né? Então, professor Joilson, Oi?
Desculpa, eu não estou conseguindo acompanhar a sua apresentação. Para mim, ela continua na primeira página. Eu chequei aqui, acho que os outros. Agora sim, a gente consegue ver o seu slide de panorama. Tá, então acho que eu não vou poder botar no modo apresentação, eu vou aumentar ele aqui, que aí vai melhorar um pouquinho. Não, na questão não é nem a visualização, não, é que a gente não estava acompanhando a sua apresentação, ela estava parada na primeira página. Agora a gente está na página do panorama do gás natural na América Latina. É porque para mim eu não sei qual é o controle, que talvez então para mim estava no modo apresentação e para vocês não estava. Eu vou passando aqui, acho que funciona. Tá, vamos checar para ver se a gente consegue acompanhar. Vai funcionar. Desculpa. Então, aqui a gente vê que a Argentina, né, tem um melhor aproveitamento, né, desse energético em sua economia, e no Brasil, como eu estava falando, veio crescendo até 2015 e após diminui e se estabiliza aqui em 18 e 19, né, o consumo do gás natural. A Venezuela, apesar de produzir muito, né, a sua economia faz pouco, né, relativamente à sua produção, né, utiliza pouco esse energético. E agora a gente vai ver no Brasil, né? Como é que está no Brasil, e a gente consegue ver também já o Rio de Janeiro. Então, as reservas, né, no Brasil provadas, o Rio de Janeiro detém grande parcela dessas reservas, né, muito superior aos demais estados produtores, né? Então, a gente tem esse energético, esse insumo energético aqui no nosso estado, que tem esse potencial, por isso estamos aqui discutindo, né, oportunidades para o gás natural. E aí a gente olha a evolução do gás, né, que tem tanto produção, importação e o consumo. A gente vê que o consumo vem crescendo ao longo do tempo, só que o consumo ele acompanha muito a importação. O que quer dizer? O que a gente pode concluir com esse gráfico aqui, né? Que o nosso consumo, de alguma forma, ele é muito abastecido por importação, principalmente da Bolívia com Gasbol. Por quê? O valor da molécula importada, a princípio, é mais barato do que da molécula produzida internamente, né? Então, a gente acompanha aqui claramente, né, as duas curvas. Se fizesse uma correlação aqui, tem uma correlação bastante grande entre o consumo e a importação. E aí vocês vão ver no final por que essa produção cresce, ultrapassa o consumo, mas não é revertido no mercado interno, né? Muito já foi falado aqui pelo Luiz Paulo e pelo próprio Nelson. Um dado que chama bastante atenção é que a produção aumenta significativamente, mas a capacidade de processamento se mantém praticamente constante ao longo do tempo. Isso aqui é muito importante, né, para mostrar o seguinte, que o gás natural, apesar de ser uma energia de transição, ainda é uma energia renegada no Brasil. Porque se não tiver capacidade de processamento, a gente não pode fazer uso final desse energético. Então, aqui está a produção, né, por estados produtores, né? Então, mais uma vez, o Rio de Janeiro tem a produção muito superior e crescente, né, ao longo do tempo, em relação aos demais estados, né, do país. E aí temos o gás associado e não associado. A produção, né? Então, pegou essa produção aqui e subdividiu ela em gás associado e não associado. A gente pode brincar o seguinte, que o gás associado é aquele que as petroleiras não queriam achar, né? E o não associado é o que elas de fato procuram, né? Algumas empresas procuram esse gás não associado. Então, o gás associado, né, a gente pode falar, grosso modo, que é um subproduto do poço, do óleo. E a gente vê que o gás associado é o grande volume de produção no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, o gás associado, que é um subproduto, né, segundo as petroleiras, né, ou um pensamento
da maximização do lucro das petroleiras, é um subproduto que eles não queriam encontrar. O que eles têm feito com esse gás? Né, que aí foi a fala do deputado Luiz Paulo e também do secretário Nelson Rocha. Vem sendo queimado, a queima em 2010 é muito superior à queima de 2009, né, então, em relação à queima, teve uma melhoria, vamos botar assim, né, aumentou, reduziu, né, essa perda por queima, ou ele é reinjetado. Né? Aqui há uma grande, né, controvérsia, que é o seguinte: a gente sabe que as petroleiras reinjetam para aumentar a pressão no poço para extrair mais óleo, né? O deputado Luiz Paulo falou isso com muita clareza, muito bem. Só que as petroleiras alegam que elas reinjetam porque não tem a infraestrutura de transporte necessária. Então, aqui tem um trade-off, né? Reinjeta porque não tem infraestrutura, ou reinjeta para aumentar a pressão no poço e extrair mais óleo. Então, aqui é um ponto de discussão que eu acho que a gente pode trazer à mesa. Eu tenho vou botar assim, minhas considerações, né? Talvez a Karine também possa ajudar, né? Por estar trabalhando diretamente lá na gerência de óleo e gás, mas as petroleiras alegam isso, falta de infraestrutura de transporte. E aqui tem um outro ponto que aí também a gente tem que lançar luz e trazer para a mesa, o deputado Luiz Paulo também, né, tocou nesse ponto, é o seguinte: o custo do gás no Rio de Janeiro. Né? Esse gás no Rio de Janeiro, ele é mais caro do que em São Paulo. Né? As setinhas aqui estão mostrando Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro, né, em 2019, né, o custo médio lá, né, reais por 1.000 metros cúbicos, no Rio era 540,50, em São Paulo 404,37. Então, é uma diferença bastante grande, né? Então, R$136, vamos botar assim. Né? Então, é uma diferença bastante interessante pelo custo da molécula nos dois estados. E aqui um outro ponto interessante: o Rio de Janeiro detém, né, a grande maioria das reservas provadas, 63%, detém a produção em torno de 60%, mas quando olha as plantas, né, de gás natural, de processamento do gás, São Paulo tem mais plantas. Então, São Paulo tem em torno de 23% e o Rio 21%, Espírito Santo 19%, os três estados, né, que é o Sudeste, 61,7%. Então, aqui também é um ponto para a gente discutir no Rio de Janeiro. Se a gente tem, né, esse recurso, né, entre aspas, é nosso, por que as unidades de processamento, a grande maioria, está em São Paulo, né, está processando em São Paulo? E aqui agora eu vou focar lá, né, no uso do energético. Estou já encaminhando aqui para o final, para não tomar muito tempo, para o uso do energético. Então, aqui tem a composição setorial do consumo do energético. A gente consegue verificar que o gás natural é muito utilizado na indústria e como um insumo energético propriamente dito. Aqui é para a geração de energia elétrica. Na indústria, ele diminui de 2014, né, a partir de 2014, e no setor energético, o contrário, ele vai aumentando ao longo do tempo. Com algumas flutuações, mas vai crescendo ao longo do tempo. O setor de transporte rodoviário ele se mantém um pouco constante aqui com o passar do tempo. Então, também é uma alternativa o uso desse energético para o setor de transporte rodoviário. E um outro é o próprio residencial, que também se mantém constante, aqui praticamente uma linha constante com o passar dos anos. Então, aqui, se o industrial é o que mais utiliza, vamos olhar de lupa, né, quem são as atividades ou os setores que mais utilizam esse gás dentro, né, da indústria. A gente conclui que é a química, né, ao longo do tempo, a cerâmica
e a têxtil. Basicamente, são esses três. Então, tem papel e celulose, que também utiliza bastante alimentos. Mas os três que mais utilizam, né, é química, têxtil e cerâmica. E aqui temos, né, as fontes energéticas utilizadas pelo setor industrial. Então, quando a gente olha por fonte, a fonte mais utilizada é o bagaço de cana e a própria eletricidade. Então, por que desse gráfico aqui? Porque pode ter uma substituição de insumo energético, bagaço de cana e eletricidade, por gás natural. Então, que é uma energia, né, de transição mais limpa, né, e que a gente tem em abundância, né, nesse momento. Então, aqui eu já começo a mostrar as oportunidades para o Rio. Pena que o mapa aqui vai ficar pequeno, né? Mas aqui é a infraestrutura de produção e movimentação do gás natural, então é produção e transporte. A gente percebe aqui, ó, que o Rio de Janeiro é que tem, né, maior infraestrutura prevista e atual, apesar de processar pouco, como eu mostrei no outro gráfico, né, que São Paulo tem processado mais. Então, aqui são outras oportunidades. Aqui é como se colocasse uma lupa, né? Então, nós temos oportunidades no Porto de Açu, do Açu, Porto de Itaguaí, né? E algumas outras oportunidades aqui na própria Baía de Guanabara. E aí, vamos ver o Rio. Vamos ver por que o Rio de Janeiro tem, né, uma oportunidade no gás natural. Então, a gente tem 64,26% das reservas provadas de gás natural. Entre 2010 e 2019, a produção cresceu 146,6%. O Estado produz cerca de 60% do gás no Brasil. O gás natural é uma energia de transição, então é uma energia limpa e flexível, né? Temos aqui a Lei 14.134, que foi conhecida como, chamada, né, como a Lei do Gás, que é de abril. O que é essa lei? Basicamente, flexibiliza, né, o transporte do gás natural. Né? Ela é vista pela CNI, talvez pela Firjan, como uma lei que vai impulsionar muito, né, o uso do gás natural. Eu, particularmente, como economista, né, acredito que não, porque a infraestrutura de transporte tem um custo afundado muito alto, então acaba que as empresas não vão fazer esse investimento, né? Então, acho que eu coloquei aqui como oportunidade, mas eu, particularmente, não vejo como grande oportunidade por conta desse custo afundado. E as rotas 3 e 4, né? Principalmente a rota 3, que está no estágio mais avançado, que liga ao pré-sal a Itaboraí. E aqui agora eu faço, né, já encaminhando para o final da minha apresentação, eu trago algumas oportunidades, né, para estrutura produtiva do Rio de Janeiro, para adensar esse uso do energético aqui no nosso estado. Primeiro, modernização da frota de transporte, né? Em 2018, né, isso era menor, né, mas em 2018 foi reformulada a lei da idade média dos ônibus urbanos, né? Então, passou para 9 anos. Então, o que acontece? De 9 em 9 anos, essa frota tem que ser renovada. Então, uma possibilidade aqui seria a renovação por ônibus movidos a gás natural. As empresas públicas de coleta de lixo também poderiam usar caminhões movidos a gás natural. Aumentar o uso doméstico, né? A gente sabe que a rede de gás canalizado ela não chega em certa parte da região metropolitana e até também para o município, né, em algumas partes, ela também não chega. Então, adensar, aumentar esse uso doméstico. Aqui a gente tem uma oportunidade para a indústria, que foi aquilo que eu coloquei lá, no uso dos energéticos. Então, a gente pode substituir energia elétrica ou bagaço de cana, né, por gás natural na indústria. A indústria de cerâmica e têxtil, porque são energo-intensivas, utilizam já muito do gás natural no seu processo produtivo, então
conseguir trazer essas indústrias para o estado do Rio de Janeiro. A petroquímica, principalmente com fertilizantes, né, e a produção de plásticos, o secretário Nelson colocou, né, a produção de plástico é realizada em São Paulo, então a gente poderia trazer essas indústrias para o estado do Rio de Janeiro. A pelotização do minério de ferro, né, o que seria isso aqui? Hoje, os portos do Rio de Janeiro, principalmente o porto de Itaguaí, né, exporta minério de ferro bruto, né? Então, seria uma forma de agregar valor a esse minério de ferro, né, fazendo a pelotização, que vai ser utilizado na fabricação de aço. E, por fim, aqui pode ser um devaneio da minha parte, Karine, mas a gente poderia pensar, sim, né, numa planta de GTL, que é o gás to liquid, que é transformar o gás natural em diesel, né, nafta e diesel e nafta, né? Poderia ser por conta da nossa grande importação de diesel. Hoje, um país que detém essa tecnologia exporta esse diesel, né, de gás, é o Catar. Eu acho que aqui no estado a gente poderia ter, porque eu venho tocando sempre nisso nas discussões, tanto de óleo quanto de gás, que uma forma de a gente aumentar as receitas via ICMS é trazer refinarias, né, de tecnologia mais de ponta para o nosso estado, para que esse óleo, esse gás seja refinado aqui, para que aumente a receita. Então é isso, obrigado, gente. Desculpa se eu me alonguei aí um pouco e pelos problemas técnicos. Super obrigada, Joilson. A vontade aqui de debater e de entrar em cada ponto é enorme. A gente tem muita coisa que a gente pode agregar aí, mas a minha função aqui é mediar, então, dando sequência, eu vou convidar a Daniela Faria para fazer uso do seu tempo e fazer também, compartilhar conosco uma apresentação. Daniela, por favor, a fala é sua. Obrigada, Karine. Vocês me escutam bem? Sim. Tá certo. Eu vou pedir para a equipe da Escola Fazendária compartilhar a minha apresentação. Bom dia a todos. Agradeço por estar aqui, podendo falar nesse debate que eu considero extremamente importante. É uma alegria imensa, eu como servidora aqui da Secretaria de Fazenda há alguns anos já, ver esse debate sendo promovido pela própria Secretaria de Fazenda. Acho que, com o passar aí da minha apresentação e algo já bastante falado aqui, a gente percebe que a falta de planejamento do passado, a falta desse tipo de debate, né, entre os atores de desenvolvimento de política pública, gerou uma economia produtiva no estado do Rio com sérias deficiências e que a gente não consegue ganhar em maior potencial que ela poderia gerar para o estado do Rio. Então, nesse momento em que a gente tem uma nova oportunidade aí de retomada de crescimento, principalmente por conta do gás, trazer à luz esses debates, eu considero extremamente importante para o estado do Rio de Janeiro, a fim de que a gente consiga desenhar um planejamento estratégico bem elaborado, bem feito, para direcionar o investimento ao que, otimizando o retorno que a gente espera, né? Antes de começar a entrar de fato no cerne aqui desse webinário, eu acho importante colocar o papel da Subsecretaria de Política Fiscal, e aí eu peço para passar para a próxima página, por favor. Enfim, a Subsecretaria de Política Fiscal sempre teve um olhar em cima das receitas de royalties e participações especiais, sempre foi uma preocupação da Subsecretaria, dado o seu papel, né, a sua competência, mas recentemente foi criada uma coordenação específica para receitas não tributárias, exatamente para a gente conseguir dar um enfoque maior e uma atenção maior, dada a importância dessa arrecadação para o estado do Rio. Recentemente, quem assumiu a área foi o Adriano, um estudioso do setor. Ele já tem experiência, né, em economia da energia, já trabalhou na Firjan,
na área até como analista de petróleo e gás, faz parte do núcleo de pesquisa, até com o professor Joilson, lá da Rural, que atua nesse olhar de políticas públicas. Então, é alguém que veio para reforçar o nosso time e dar um caráter mais técnico, mais robusto para os trabalhos desenvolvidos pela subsecretaria. Embora a nossa equipe ainda seja um pouco reduzida, acho que a seriedade no trabalho sempre permaneceu, e a nossa ideia é só engrandecer o debate aí para os setores produtivos e para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio. Atualmente, a coordenação faz as projeções de receitas não tributárias, assim, a superintendência como um todo faz as projeções de receita para o Estado do Rio, que alimentam as peças orçamentárias, alimentam o fluxo de caixa, no caso das provisões de curto prazo, e as previsões de longo prazo, que aí estão alimentando o regime de recuperação fiscal, enfim, e outras projeções para que a gente possa se antecipar em possíveis riscos de arrecadação, né? Enfim, a gente está em elaboração ainda um boletim econômico que deve sair futuramente, exatamente com esse olhar, trazendo algumas questões aí para debate, de pensar na estrutura produtiva do Estado do Rio, trazer algumas preocupações da Secretaria de Fazenda em termos da economia fluminense, e acho que é uma alegria ver esse tipo de debate aqui, e os produtos que a gente está se propondo a colocar exatamente para não se perder essa discussão e a gente ficar aqui só, como a gente brinca aqui, administrando o dia a dia. É preciso pensar de forma ampla e trazer esse debate para todos os atores que se envolvem e se preocupam com a economia do Rio de Janeiro. Agora, pode passar para o próximo? Enfim, antes de falar especificamente do gás, eu acho válido contextualizar um pouco a conjuntura econômica do Rio e a estrutura produtiva que o próprio professor Bruno Sobral, nosso subsecretário, fala bastante, e foi um tema muito explorado no diagnóstico fiscal que foi elaborado pela subsecretaria para fins de subsídio ao regime de recuperação fiscal. O que a gente vê quando olha para a economia fluminense em termos de participação no PIB brasileiro, que a economia fluminense vem perdendo gradativamente a sua participação no PIB, com certeza provavelmente pela falta de uma estrutura produtiva densa, né? A gente perde muito nessa cadeia, uma vez que a gente praticamente bota para fora, principalmente no setor de óleo e gás, bota para fora tudo que é extraído aqui, a gente não se aproveita da cadeia produtiva. Então, quando a gente olha a variação real do PIB nos últimos anos, aí o segundo gráfico, isso não é diferente, isso é até mais reforçado, a gente vê que a economia fluminense ela não responde como o resto da economia nacional, em termos de variação real do PIB, praticamente metade do que a economia nacional responde, os outros estados, o que só reforça a tese de que, até o que o professor Bruno sempre fala, quando o Brasil vai mal, o Rio vai mal, quando o Brasil vai bem, o Rio vai mais ou menos, né? A gente não consegue recuperar no mesmo patamar dos outros estados. E aí é exatamente isso que a gente tem que olhar e pensar como reerguer essa economia e como estimular, né, essa resposta mais rápida. Pode passar para o próximo slide, por favor? Quando a gente compara com outros estados em termos de receita corrente líquida, isso fica ainda mais evidente, e aí no próximo slide a gente vai ver principalmente por quê, mas o comportamento é semelhante à arrecadação tributária. O estado do Rio sempre muito abaixo da média nacional, né? E principalmente nos períodos de crise, esse gap aumenta mais ainda. E o que a gente percebe assim, que principalmente na receita corrente líquida, boa parte é justificada pelo comportamento das receitas de petróleo, né? De óleo e gás, dos royalties, participações especiais,
que justificam exatamente o movimento da receita corrente líquida. O estado do Rio, em 2007, ocupava a 9ª posição no ranking da RCL, né, de todos os estados, e em 2020 a gente foi para a 18ª posição, reforçando ainda mais aí a vulnerabilidade do estado em termos das receitas do setor de óleo e gás. Acho que a gente pode passar para a próxima. Esse gráfico aí mostra claramente o que eu vinha falando, que a gente percebe aí, você tem a arrecadação de royalties, participações especiais, e a laranja é a receita corrente líquida. O que você observa é um movimento semelhante da arrecadação da receita corrente líquida, justificado, sustentado aí pelo comportamento das receitas de petróleo, né? O que mostra que a arrecadação tributária também não faz mudar essa curva, só reforçando aí a nossa vulnerabilidade em relação a esse setor, né? Aí no período de 2015, 2016, que a gente teve uma queda do Brent significativa, chegando a 47%, despencou a arrecadação de royalties e participações especiais, e nitidamente isso foi o agravamento da crise aqui no estado do Rio, que, assim, não só a Receita Tributária não respondeu para sustentar isso, até porque também é afetada pelo setor, mas a arrecadação de royalties é muito, muito influenciada por esses fatores exógenos que não dependem do Estado, né? A influência do preço do petróleo, o principal fator que justifica essa arrecadação, e simplesmente o fato dessa queda no preço do Brent desestruturou o estado do Rio no ano ali de 2015, 2016. E é importante lembrar aqui, em termos de equilíbrio fiscal, né, que essas receitas de royalties e participações especiais são a principal fonte de financiamento das despesas com inativos e pensionistas, uma despesa significativa e precisa desse financiamento ou de alternativas de financiamento, né? Daí a importância da gente discutir outras possibilidades e outras fontes de indução do crescimento, uma vez que a gente não pode ficar tão vulnerável a uma receita que não depende da gente, a sua arrecadação. Isso considerando aí tudo mais constante, né? A gente pode passar para o próximo slide, por favor. Falando mais especificamente da estrutura produtiva do setor de óleo e de gás, né? Como muito bem falado aí pelo professor Joilson, pelo deputado Luiz Paulo, o secretário Nelson Rocha, de fato, o setor produtivo de petróleo e gás tem um grande potencial de indutor do desenvolvimento regional, através do encadeamento produtivo, né? Só um instantinho. E como reforçou aí o secretário Nelson, praticamente 70% desses contratos da Petrobras, a gente exporta isso, né, na extração do óleo. E a gente não se beneficia da cadeia em termos de extração de óleo e gás, ele vai para fora, o que faz a gente perder muito, muito em arrecadação aí, emprego, enfim, desenvolvimento regional, né? A tendência de aumento da produção do gás aponta para insuficiência na infraestrutura de transporte, muito bem explicitada aí pelo professor Joilson, o que, assim, se mostra como um grande desafio a ser superado a fim de estimular a produção do gás, né? A extração do gás. Acho que pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, enfim, acho que não me cabe aqui também falar tanto da questão do gás. O professor Joilson acho que já varreu bem as especificidades do setor e possibilidades de uso do gás, mas, assim, o meu papel aqui como subsecretaria de Política Fiscal é muito mais mostrar a nossa preocupação na discussão desse assunto e pensar em possibilidades de desenvolvimento econômico, principalmente no setor de gás, que está aí em discussão,
e que se apresenta como uma energia de transição relevante, né? Assim, muito mais sustentável do que o óleo, e realmente pensar em formas de aumentar o uso o consumo desse gás, né? Assim, a produção do gás futura a tendência de grande crescimento, e é preciso criar uma estrutura produtiva que induza esse consumo e que a gente se beneficie dessa cadeia, né? Eu não pretendo me alongar muito aqui, até porque o tempo está corrido, acho que eu vou compensar aí o tempo perdido, mas eu acho que o nosso papel aqui, como política fiscal, é abrir esse debate, trazer os atores, e aí eu assim, falo pelos meus colegas aqui da Secretaria de Fazenda, que são especialistas no assunto, e principalmente na questão de tributação. A proposta aqui desse seminário é que futuramente a gente consiga montar um grupo de trabalho e para pensar nessas questões de desenvolvimento econômico. E com certeza o Alex e o Fortunato vão estar juntos aí agregando muito. E acredito que o produto final aqui desse seminário seja um trabalho conjunto das áreas aqui da Fazenda, para que a gente possa começar a pensar de forma planejada para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio, como uma forma de enfrentamento a essa crise fiscal, até porque assim, a experiência dos anos de regime de recuperação fiscal já mostraram que as alternativas de saída da crise padrões, que se espera de aumento de arrecadação e redução de despesa, já está um pouco saturada, a gente não tem mais para onde sair por isso, né? Aumento de alíquota e tal. Então, é realmente necessário pensar na saída da crise como uma forma de induzir o desenvolvimento econômico e não mais a linha de vamos cortar despesa, porque acho que a gente já está cada vez mais comprimido nisso. É claro que a gente tem que crescer de forma sustentável, mas não dá para acreditar que só isso vai resolver a crise fiscal do Rio, dado o problema que a gente tem aí na nossa estrutura produtiva, que já não tem mais da onde tirar receita se a gente não pensar num desenvolvimento aí a longo prazo. Daniela, super obrigada pela sua apresentação. Eu vou passar aqui agora para o Fortunato, para ele poder contribuir também com a visão dele. Agradeço aí a sua apresentação. A gente segue para a gente poder, no final, ver se a gente consegue aí pelo menos uma pergunta, a gente conseguir passar para vocês, para a gente poder ter um debate. Fortunato, por favor, você pode fazer uso da palavra e aqui nos presentear aqui com a sua visão sobre o tema. Sim, bom dia a todos. Eu queria realmente agradecer a qualidade do fórum que está ocorrendo, porque assim, as colocações foram realmente, no meu modo de vista, né, muito pertinentes, no sentido de que, assim, pessoalmente, eu sou formado em engenharia química. Então, assim, também do ponto de vista fiscal, eu tenho 9 anos de experiência no ICMS e agora com 2 anos como chefe da especializada de receitas não tributárias, né, que fiscaliza royalty e participação especial. Bom, mas eu vejo assim que as falas do professor Joilson e da Daniela assim, foram perfeitas junto com o que foi falado pelo deputado e o secretário. Por quê? A gente tem que assim, realmente adentrar o espírito da indústria. E existem problemas que a gente vai ter que enfrentar, ou pelo menos trazer à mesa para os atores de forma madura, né? A gente não pode pensar que, poxa, está acontecendo um desenvolvimento no mundo todo. Por que no Rio de Janeiro ele não está cumprindo esse desenvolvimento? Então, assim, eu queria chamar a atenção para determinados pontos específicos que o professor Joilson falou, que eu achei importantíssimos, né? A produção realmente do gás vem crescendo. E, assim, eu aproveito o que o professor Joilson falou, existe o boletim mensal, né, que é produzido pelo Ministério de Minas e Energia e dá a foto exata do que ele falou, ou seja, você vê, pela apresentação do professor Joilson, o que aconteceu ao longo do tempo e a foto de ontem fala a mesma coisa, ou seja, não está mudando e nós precisamos reverter isso. E, assim, é importante porque realmente a demanda permanece constante. Nós temos que pensar muito como aumentar a demanda, o consumo não só do gás, mas de todas as utilizações possíveis para o gás.
E quando eu falo todas as utilizações, são todas as mesmas, é GNV, é a indústria petroquímica, como o professor falou, é a geração de energia elétrica. Eu penso, inclusive, assim, em trazer empresas que saibam adentrar assim, na utilização do gás e fornecer insumos que são resultados da produção do gás. Eu achei interessante, o professor Joilson também trouxe um ponto, né, da siderurgia, né? Então, estou aqui trazendo algumas informações que foram faladas na CPI no dia 21/6. A Secretaria de Fazenda trouxe, vamos dizer assim, como se fosse um olhar, como uma proposição de resultados a serem enfrentados, mas tudo dentro do que foi falado aqui. E, assim, um dos pontos é exatamente esse. Poxa, nós temos indústrias siderúrgicas aqui dentro que estão utilizando insumo de outros. Por que não utilizar o nosso próprio insumo? Então, assim, até os benefícios fiscais, em tese, vão ser, vamos dizer assim, revistos no regime de recuperação fiscal, mas a nossa ideia é que eles sejam, assim, olhados com um foco total para o uso não só, assim, do gás do Rio de Janeiro, mas também agora apresento, reforço a fala da Daniela, né? É muito importante ver o que está acontecendo com o PIB do Rio. Não é assim, é muito distoante o que está acontecendo com o Brasil, e o nosso PIB está muito aquém dele. Assim, eu acrescento ao que foi dito, né? O nível de desemprego no Rio de Janeiro é muito alto. Então, como olhar para tudo isso, né? O consumo e, de certa forma, deixar a riqueza para o Estado. Quando eu falo para o Estado, também são para os cofres públicos, mas a gente quer, a grande palavra, acho que desse simpósio também foi, dessa webinar, foi falar sobre o desenvolvimento, né? Então, não há saída se a gente não pensar em crescimento. Crescimento não é meramente alguém tirar o gás né, que hoje está sendo reinjetado, como nós falamos aqui, mas também não fazer um uso inteligente dele, de forma a realmente fomentar a indústria e trazer empregos. Então, assim, me chamou a atenção, sim, também um outro ponto muito importante sobre a oferta, né, de importação de gás. Porque, assim, nós temos que olhar agora para o ponto de vista fiscal. Hoje, a visão que nós temos é que não seria tão interessante aumentar somente a demanda do gás, mas trazer um gás importado de fora. Claro que a gente quer que o consumidor receba o gás no melhor preço. E aí vem outro ponto destacado pelo professor Joilson e pelo deputado Luiz Paulo. O boletim de Minas e Energia ressalta isso. O gás hoje ofertado por importação está 9% mais barato do que o gás do mercado, né? Então, olha só, além do gás veio, além do novo mercado do gás, e ela não conseguiu baratear o gás. O gás continua sendo, né, importado, por oferta importada, 9%. É muita coisa. Então, assim, como equalizar essas coisas? Então, a gente pensa isso. Não adianta também a gente fomentar mais a utilização do gás importada, porque o que nós desejamos, isso também é a visão da Alerj, é a visão do secretário Nelson, que seria a gente aproveitar o gás que hoje está sendo reinjetado. Então, na verdade, é trazer o gás que hoje está lá embaixo para dentro, né? Estão passando pelas plataformas e levando para a terra, para o território fluminense. Aí vem a questão das rotas, né? Que também foi muito falado aqui. E, assim, é interessante ver que, vamos dizer assim, nós começamos, quando eu falo nós, é realmente o Estado como um todo, começou a pensar em soluções. O professor Joilson destacou que, muitas vezes, o que eleva o custo é porque o custo dos gasodutos, né, é um custo que acaba sendo afundado das empresas. Então, nós apresentamos, parece que a Alerj também está alinhada, secretário Nelson, no sentido de que, quando um gasoduto for construído de um campo com participação especial, que as empresas possam abater 1% de pesquisa e desenvolvimento, algo que já é feito na pesquisa e desenvolvimento, mas que a gente alinhe, né, vamos dizer assim, a perspectiva da empresa. E nós estamos pensando também o que fazer naqueles gasodutos que seriam construídos, não vindos de campos com participação especial. Aí sim, pensando em algum tipo de fomento, né, que se tornaria mais acessível para a indústria. Mas o fato é, não adianta a gente pensar isso tudo e o gás continuar chegando caro para o consumidor final. Então, nós estamos muito preocupados, e isso é um olhar que a gente gostaria de ressaltar aqui na webinar, de assim, nós vamos tentar enfrentar esse problema, nós vamos tentar, assim, concretizar, mas é necessário que os atores envolvidos, depois, vamos dizer assim, do plano em execução, se comportem de forma, vamos dizer assim, homogênea, né? Então, assim, nesse mercado é necessário que os atores tenham uma previsibilidade muito grande. Isso também é um problema. O professor está aqui, a Daniela, sabem que, assim, o histórico do que aconteceu no Rio de Janeiro também foi que a regulamentação dada no passado não foi das melhores. Então, isso trouxe inseguranças para as empresas que precificaram isso no custo do gás.
Então, isso é uma coisa que nós temos que estar trazendo com atenção. Eu também gostaria de acrescentar que, assim, nosso passado foi de olhar muito para os geradores de energia elétrica, né, para as termoelétricas, que não é errado, mas, assim, não pode parar nisso, porque nós estamos financiando hoje, do jeito que está, né, o gás todinho e jogando energia elétrica até, assim, para outros estados e gerando pouquíssimo emprego. Não é que a termoelétrica não é útil, pelo contrário, a energia elétrica também é um custo que tem que ser abaixado no território fluminense. Eu trago de novo a fala da Daniela, porque nós estamos, assim, realmente que o contexto, né, de desenvolvimento do Estado é amplo. Então, as empresas, elas pensam em tudo isso no custo dela, como diminuir o frete, como diminuir o custo dos combustíveis, energia elétrica. Então, eu só queria dizer, assim, nessa webinar, que embora a gente esteja tratando do gás e de como, assim, trazer mais gás para o território fluminense, como trazer com um preço melhor, ainda assim nós estamos pensando de uma forma ainda maior, que é, poxa, como trazer um fomento realmente geral e grande, porque o regime de recuperação fiscal está, assim, exigindo, né, que isso ocorra. Desculpa, assim, eu ter trazido muito a fala dos nossos colegas, mas é que o nível está muito alto, tá, da discussão, dos pontos levantados, e em momento nenhum eu quis, assim, me fazer, vamos dizer, reforçando o outro, né, desmerecendo. Pelo contrário, eu achei muito alto o nível do que foi dito aqui, e aí eu queria dizer, assim, para os nossos colegas, né, todos aqui que estão na mesa, que nós temos, assim, realmente um desafio que ele, embora seja complexo, com muitos atores, vamos dizer assim, como já se passaram muitos e muitos anos, o diagnóstico dele é muito, 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 vamos dizer assim, conciso. Então, a gente acredita que atacando os pontos que estão sendo levantados aqui, de forma realmente trazendo os atores e realmente enxergando, porque eu também acho que foi um problema no passado. Sempre quando você tirou um ator do jogo e tentou trazer uma solução, na verdade, aquilo não foi uma solução e trouxe um problema lá na frente. É isso, pessoal. Desculpa ter falado muito rápido, mas, assim, eu pensei também não trazer, assim, considerações muito chatas, técnicas, porque eu acho que os grandes pontos gerais já foram trazidos e, de repente, essas questões técnicas a gente deixa para um outro momento, tá bom? Tá ótimo, Fortunato, foi ótimo. Você trouxe alguns pontos aqui que eu também fiz minhas anotações aqui de pontos que são bastante importantes que a gente discuta também. A gente já tem algumas perguntas que depois eu vou trazer também para vocês, mas antes disso eu vou pedir que o nosso palestrante, nosso convidado, Alex Rabelo, que use também o seu tempo para as suas considerações e sua fala. Alex, por favor, a palavra é sua. Obrigado, gente. Bom dia a todos, né? É importante que a EFAS, junto com a Cefaz, seja protagonista dessas discussões e traga sempre o assunto à baila e a gente seja um norteador sempre nos aspectos tributários, né? Que é o que compete à Receita, vou dizer assim, que é a minha origem de auditor fiscal. Eu não vou me alongar muito, vou só dizer um panorama geral, para vocês entenderem a importância do setor de óleo e gás para o Rio de Janeiro. Até junho, né, desse ano, nós tivemos um incremento da arrecadação de ICMS, tá, da ordem de 7 bilhões. O setor de petróleo respondeu em torno de 25% a 30% desse incremento. Isso de forma direta. Se você considerar a matriz indireta disso, né, porque as pessoas começam a contratar, tem um consumo em cada região, isso pode chegar aí a 40%, 45% desse incremento de arrecadação de ICMS do Rio de Janeiro. Em relação aos royalties e participações especiais, tá, até julho, nós tivemos aí um incremento de mais ou menos 2 bilhões. Iniciamos o ano com um déficit de 800 milhões, que foi a origem da CPI que foi aberta pela LERJ. E hoje a gente já tem uma inversão dessa curva e trazemos a arrecadação a um patamar maior do que o do ano passado, né? Isso é que vai dando sustentabilidade para o governador fazer suas políticas sociais junto à LERJ, enfim, isso que compõe o Estado. Essa é a dinâmica de importância do setor de óleo e gás na nossa arrecadação do nosso Estado. Bom, diante disso, nós temos dados do IBP que nos próximos, de 2021 a 2025, nós teremos aqui em torno de 65 bilhões de dólares de investimento no setor, né? E aí, talvez seja o nosso grande papel, ter uma tributação que seja, vamos dizer assim, que a dose do remédio não vire veneno, vou dizer assim, né? Que a gente consiga estimular esses investimentos, trazendo arrecadação para o Rio de Janeiro, bem-estar social. Então, nós temos que trabalhar em conjunto com os atores
Firjan, FGV, associações, IBP, de forma que a gente faça um balanço entre esse investimento, né, estimular a indústria fluminense, estimular a geração de empregos, tá? Mas também que a gente tenha a nossa arrecadação preservada para poder fazer as políticas sociais necessárias no Estado. Tá? Então, diante disso, a Cefaz vem trabalhando junto ao setor. Ela hoje, tá, tem em andamento a Resolução 230, que é uma forma de você melhorar a administração dos campos de petróleo, tá? A inscrição por cada campo de petróleo, isso é uma coisa importante para a Secretaria de Fazenda. Tá? Estamos trabalhando, né? Já existe, já está em vigor o Repetro Industrialização, a gente precisa dar um andamento mais forte nessa questão, de forma da segurança jurídica para o mercado, tá? De como se utiliza isso tudo. Então, hoje a gente tem esse desenvolvimento junto à CPI, que está tentando fazer também uma parceria, né? De trazer ao mercado a visão que a Secretaria de Fazenda tem. Então, é assim, nesse aspecto, né, que eu queria falar isso, a importância do setor de óleo e gás hoje, nessa melhora da situação fiscal do Rio de Janeiro, né, que ele tem um impacto muito grande, direto, e se a gente conseguir contabilizar o indireto, ele vai ser muito maior, né? Tem um investimento de 65 bilhões nos próximos 5 anos, ou seja, isso é um vetor de geração de emprego, renda, trabalho, arrecadação, isso é uma coisa muito importante. Então, é isso, é esse grupo de trabalho. Eu não vou me alongar, porque eu sei que ainda tem algumas perguntas, mas é essa a visão. A Secretaria de Fazenda precisa ser protagonista nessas discussões, né? Porque quando a gente olha o setor como um todo, a gente não pode pontuar, né? Exemplo, né, prático. Se você joga a tributação em um determinado ponto de ICMS, depois a pessoa pode, né, a empresa pode pegar e descontar da participação especial. E aí, no final, você só teve um efeito financeiro e não arrecadatório, né? Então, a gente precisa olhar o setor como um todo, todas as suas pontas, tá? E estimular a economia fluminense. Karine, obrigado. Encerro aqui. Qualquer coisa, estou à disposição para esclarecimento. Eu que agradeço, Alex. Só boas notícias, né? Só um propósito e um espírito muito bom para o Estado do Rio de Janeiro. Você tocou em itens e pautas que são fundamentais que a gente trabalha, né? Que é a geração de receita produtiva. O Estado do Rio de Janeiro, ele se assemelha muito àquele filho de pai rico, né? A renda do petróleo do óleo e do gás, ele é inebriante para o Estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente fica dependendo dessa receita e quando o segmento, o mercado, ele é impactado, o Rio de Janeiro é muito impactado porque não consegue sair desse ciclo de pagar despesa com receita de óleo e não produzir receita a partir de produção industrial ou de produção de outros segmentos que possam suportar o Rio de Janeiro nos períodos de vale do mercado de óleo e gás. O mercado de óleo e gás é um mercado cíclico, então se a gente hoje está numa alta do óleo, a gente está conseguindo, né, uma receita que cobre aí as nossas despesas e nos possibilita fazer investimento para a geração de receita produtiva, esse é o momento. Então, o que a gente vem dizendo é que a gente vive um momento único, de muito trabalho, esforço de todos nós, para que, de fato, a gente tenha um bom planejamento, para que no próximo evento de vale, porque ele vai existir, vai haver uma queda de receita a partir de ROD, participação especial, porque é um mercado cíclico, a gente possa, através dos outros segmentos, das outras elos econômicos, a gente passar por esse momento de uma forma mais suave do que o que a gente vem construindo aí no último período. Essa clareza é muito importante para todos nós, para que a gente possa, de fato, construir as respostas mais sólidas às nossas angústias. Eu queria citar alguns pontos aqui que eu acho que a gente passou e a gente não falou, falar sobre o processo que ainda está, né, em discussão, que é a questão da revisão quinquenal da concessão de gás, né, que tem que reajustar a tarifa de gás no estado do Rio de Janeiro. Esse processo ainda não foi finalizado, né? Isso faz com que também a gente não tenha avançado na ampliação da nossa rede de distribuição. Então, a gente recebe aqui no Firjan muitos casos de consumidores que desejam o gás
e que não têm e não conseguem ter acesso a esse gás. Então, assim como existe uma falácia, existe algum nuvem em torno da reinjeção de gás, existe também com relação à demanda. Não é que a gente não tenha demanda para o gás, a gente não tem um preço adequado para o gás e o gás não consegue chegar para o nosso consumidor. O nosso consumo de gás obviamente, menor do que o consumo de gás do estado de São Paulo. Daí a gente tem uma diferença, por exemplo, quando a gente vê a infraestrutura instalada no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Se a gente compara per capita, a gente vê que a nossa rede é maior do que São Paulo, né? Porque São Paulo é muito maior, a demanda em São Paulo é muito maior. E vejam, a gente participa com 19% do fornecimento, o que significa mais de 60% do conteúdo que é investido no país. Então, a gente tem, sim, uma representatividade importante. Nós fizemos e passamos por um processo de fortalecimento da nossa estrutura, muito para o fornecimento do segmento de subsea no estado do Rio de Janeiro. A gente instalou aqui o nosso parque tecnológico no Fundão, e a gente consegue contribuir muito nesse segmento de subsea, mas a gente precisa fortalecer os outros segmentos, sejam de construção, mas principalmente de integração de módulos para a produção de óleo e gás nas unidades de estacionárias de produção, as chamadas FPSOs, e também na área de poço. Mas, para além disso, que é aqui o nosso tema, em toda a estrutura de cadeia produtiva que vai suportar os investimentos necessários para a construção de térmicas, mas não só a construção de térmicas que geram empregos diretos, mas todos os outros segmentos que podem ser impulsionados pela energia que pode chegar mais barata para impulsionar essas outras indústrias que aí sim vão gerar empregos indiretos a partir do gás. Eu fico muito satisfeita de estar aqui com vocês, vi coisas muito interessantes, acho que a gente tem um excelente trabalho pela frente. Eu estou aqui aguardando algumas perguntas dos nossos espectadores, deixa eu ver aqui se já chegou para mim. Bom, aqui, tem uma aqui feita sobre, que eu vou deixar aqui aberto para vocês, e vou pedir para que quem quiser responder, ela não está direcionada a nenhum de vocês, ele diz o seguinte: a estrutura produtiva oca, né, tem relação com a baixa arrecadação do Rio? Se sim, por quê? Essa pergunta, quem quer comentar? Se me permitirem, Daniela, sim. Posso? Achei assim, bem pertinente, porque, na verdade, uma causa, né? É como se fosse um correndo no rabo, né? A verdade não houve uma inteligência, quando eu falo inteligência, no sentido de planejamento, de que você gerasse, sim, algum acréscimo de receita e, ao mesmo tempo, acompanhasse a produção. Acontece, então, assim, no Rio, fenômenos do tipo, está tendo produção muito grande, mas pouco acréscimo ou distribuição financeira adequada. Aí, agora, respondendo o porquê, é o que nós estamos, e é um dos objetivos da Secretaria de Fazenda, otimizar os atores. Então, assim, por exemplo, algo que foi falado aqui, só estou associando os assuntos, o custo do valor do gás. Nós queremos que o gás chegue mais barato, mas é muito interessante, porque, como o deputado Luiz Paulo falou, uma empresa nacional utiliza-se do gás e precifica ele como se fosse uma commodity, e acaba trazendo o gás muito mais caro do que uma pessoa uma outra empresa está trazendo por importação. Então, vou dizer aqui um outro assunto, né? Acabou de ter uma recente IPO de uma empresa muito grande de petróleo, e ela já está na IPO já planejando trazer gás para o GNL, para o estado de São Paulo. Então, assim, como é que pode, né? Nós temos que pensar nisso. Eu queria também só acrescentar essa pergunta, tá? O seguinte, o professor Joilson destacou durante a fala dele a questão do refino, e você falou muito bem sobre a questão de, poxa, mas quando eu divido pelo PIB, o estado do Rio de Janeiro consome mais. Então, assim, essa estrutura oca também está com um problema, porque nós temos, sim, uma situação de demanda de pessoas querendo, mas por algum motivo, aí como você falou, uma falta de regulamentação adequada, uma falta de precificação, inclusive do custo desse gasoduto, para quem quer receber esse gás e utilizar ele. Então, tudo isso entra nessa conta da arrecadação, porque
o Estado também não pode pensar simplesmente no caixa líquido, né? Tem que ter um caixazinho, como o nosso secretário falou, nós temos que fomentar empregos e fomentar a indústria. Desculpa ter sido assim mais holístico na resposta, mas essa pergunta, do meu modo de ver, ela não tem uma resposta única, tá? Não, tá ótimo. Fortunato, mais alguém quer se manifestar com relação a essa questão? Eu acho que eu posso complementar o que o Fortunato falou, né? A estrutura produtiva oca, né, ela vem de alguns consensos que eu venho chamando de consensos equivocados, né? Se a gente fizer uma análise e mapear, né, os principais consensos ou vocações, né, que são palavras que eu particularmente não gosto muito, do estado do Rio de Janeiro, então a gente pode colocar na conta aí turismo, né, óleo e gás, agora o pessoal está chamando complexo industrial inovativo da saúde, economia do mar. Então, quando a gente pega essas vocações e faz um mapeamento da cadeia produtiva dentro do Estado, Fortunato, a gente percebe o seguinte, que ou está concentrado no início da cadeia produtiva, ou está concentrado no final da cadeia produtiva. Ou seja, os elos de inter-relação ou de ligação dessa cadeia, eles estão fora do Estado, né, em outros estados do Brasil, ou fora do país, né? A assessoria fiscal da LERJ, aqui trazendo para o nosso tema, fez lá uma nota técnica sobre complexo de óleo e gás e detectou pelos contratos da Petrobras que 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. Então, isso já mostra, né? Eu estou orientando uma dissertação de mestrado que a gente faz uma análise que a gente chama de custo do déficit de petróleo, né? Petróleo juntando óleo e gás, que até do discente do Adriano, que está trabalhando com a Daniela, a gente vai calculando qual é o impacto de reduzir a produção de petróleo em 5%, 10%, até chegar em 99%. Quando chega em 99%, ou seja, basicamente acabou a atividade no Estado, o impacto no PIB é em torno de 15%. Então, assim, você acaba com uma atividade que é dita como muito importante, só que tem um impacto no PIB de 15%. Então, o resultado é de surpreender, porque as pessoas acreditariam que seria 40%, 30%, mas não, é um efeito grande, né, porque 15% é um impacto substancial, mas não é aquele consenso que as pessoas têm em mente de achar que vai ter o Estado acabou. Eu acho que o Estado não, né, olhando por essa análise, o Estado não acabaria. E isso, obviamente, por não ter esses encadeamentos, reduz a arrecadação, tanto estadual quanto municipal, né? Então, é um pouco isso. Muito bem. Por favor, Alex. Só tem algumas considerações aqui. Quando a gente fala de PIB e compara a arrecadação, ela não tem uma relação muito direta. No caso do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Como a gente é muito alavancado na questão do petróleo, e o petróleo, quando ele é exportado ou vai para outro estado, ele tem zero de arrecadação, vamos dizer assim, o impacto, se você comparar a arrecadação PIB, não surte muito efeito no caso do Rio de Janeiro. E aí você começa a ter os problemas, né? Que mesmo que o PIB cresça, no caso, se a indústria do petróleo cresceu, o ICMS não cresce a mesma proporção. Então, é um cuidado que tem que se ter nessas análises, né? Porque muitas vezes fala assim, mas o PIB do Rio de Janeiro é tanto e a gente arrecada X% comparado com outros estados. E aí é um problema de conceito que vem lá desde a Constituição, como ela foi formatada, e ela não reproduz necessariamente, né, um fator direto de aumento do PIB com o aumento da arrecadação tributária, né? Mas, é o que eu disse, quando a indústria do petróleo aqui no Rio de Janeiro ela começa a ser estimulada, o que acontece? A arrecadação de ICMS fica muito ligada ao que se consome internamente, e aí você não alavanca o consumo, entenda, gasolina, gás, enfim, né? Porque você tem que refinar e jogar aqui dentro, aí tem o consumo de ICMS. Mas ela vai gerando uma cadeia produtiva indireta, que é você contratar os estaleiros, você contratar mão de obra, trazer especialista, helicóptero, navio que vai, viagens, hotel, que vai gerando um fator de arrecadação tanto no ICMS como um próprio incremento do PIB. Era só essa consideração.
E, além disso, a própria renda que é gerada, né? Você passa a consumir moradia, você passa a consumir alimento, uma série de outros consumos que as famílias, né, vão agregando, e que isso também vai gerando aumento de ICMS. Você tem uma concentração maior no estado do Rio de Janeiro. Um outro ponto, eu não sei se vocês já estudaram, só para colocar aqui, é o seguinte, a gente continua, esse dado me impressionou, né? A gente sabe, mas quando a gente olha o dado, a gente fica impressionado. Hoje, né, a Petrobras ainda é responsável por perto de 95% da produção de óleo e gás, né? Digo responsável porque ela é a grande operadora nos consórcios com outros operadores. Portanto, o poder, né, o domínio ainda é da Petrobras. Para que a gente chegue naquele cenário ideal, né, em que o novo marco de gás orienta o caminho, ele não determina, ele é um orientador, portanto, é um processo que a gente tem que construir ainda, a gente enxerga que a gente tem ainda muitos elos no domínio da Petrobras, e falta transparência, em muitos casos, com relação à equação de formação de preço da molécula de gás, além da possibilidade de acesso a algumas infraestruturas que ainda estão sob o domínio da Petrobras. Com essa visão e com a manifestação da Petrobras de que, sim, ela vai cada vez mais focar os seus investimentos no pré-sal e, claro, por consequência, no Rio de Janeiro, como é que vocês enxergam esse futuro, né, combinado, para o Rio de Janeiro? Ou seja, que oportunidades e que desafios vocês poderiam elencar com relação a esse cenário em que a Petrobras se volta cada vez mais para o Rio de Janeiro e que permanece ainda como grande dominante na produção de óleo e de gás no Brasil, não só no Rio de Janeiro? Karine, se eu puder, desculpa os colegas, falo demais, né? Mas eu penso assim, a Secretaria de Fazenda meio que já olhou para esse problema e a gente se sensibiliza muito porque ele é real. Na fala do Alex, nós estamos assim trabalhando num novo marco legal, chamado novo marco legal, porque é um normativo de vários aspectos da indústria de petróleo. Então, assim, realmente nos preocupa o fato de ter um grande player, né, essa empresa. Mas, na verdade, eles sempre jogaram juntos. Então, também nós temos que enxergar o seguinte, é uma espécie de um cartel. Desculpa, não estou falando no mau sentido. São poucas empresas e eles regulam o preço, é óbvio. Então, talvez uma saída seja como ocorreu em outros países. Trazer players menores que tenham interesse, né, em trazer o gás. Hoje tem muito gás que está dentro do poço, que as empresas grandes pegam e falam, olha, eu não quero trair porque a margem de lucro para mim não é interessante. Mas se você abrir isso para outras, não, eu quero. Então, nós estamos também numa tentativa, né, com a seção onerosa, com outros, diminuindo o valor, né, do royalty, isso junto à ANP, né, que seria de 10 para 5, na tentativa, né, de fomento, mas nós precisamos disso, porque é o que o professor Joilson falou. Não adianta a gente também pensar só, vamos dizer assim, no fornecimento pulverizado, se a demanda tiver problema ainda de estar recebendo esse gás. Desculpa ter, assim, falado, mas como nós estamos vivendo isso, eu peço perdão, vou deixar o próximo, tá? Ótimo. Alex, Dani? Eu sempre coloco uma conceituação, né? Como eu sou engenheiro elétrico de formação, eu trago sempre remeto quando teve a desverticalização do setor de energia elétrica. Então, assim, nós passamos por um processo muito similar ao que vai vir agora, né? Que é a desverticalização, vou usar esse termo, do setor de gás no Brasil. Né? Claro que a produção estando aqui é uma vantagem competitiva, desde que nós saibamos usá-la. Nessa desverticalização que deve ocorrer, pelo que está planejado aí até 2023, 2024, se não me falha a memória, nós vamos ter agora diversos atores. O cara que explora, né, e comercializa, né, os acessos aos gasodutos, o transporte, o escoamento, que eles chamam, o processamento e depois a distribuição. A gente vai ter que olhar com muito carinho, né? E aí eu digo, como o Luiz Paulo falou lá atrás, o secretário,
o planejamento estratégico que o Estado quer ter. Como é que a gente faz esse desenvolvimento dessa malha, né? Porque a gente vai ter, teoricamente, valores fixos no transporte, né? E a comercialização está aqui dentro. Então, como é que a gente consegue adentrar com esses atores, criar uma malha, como o Luiz Paulo falou, se você consegue criar um polo industrial no Comperj, reduz um custo de transporte que seja de escoamento, ali você torna o gás mais barato e cria o desenvolvimento. Então, esse planejamento estratégico para o Estado do Rio de Janeiro precisa estar incorporado como uma política pública. É a visão que eu tenho para que esse mercado realmente traga os benefícios que todos esperamos, que é o quê? Desenvolvimento, trabalho, renda e, claro, arrecadação para que nós possamos fazer as políticas sociais necessárias para a nossa população. Muito obrigada, Alex. A gente já está chegando aqui, a gente tem 2 minutinhos. Eu vou, como eu costumo fazer, passar para vocês a possibilidade de vocês, em 30 segundos, passarem uma mensagem final. E antes disso, desejar que esse seja só o primeiro de muitos encontros que a gente possa ter aí para construir esse cenário produtivo e melhor para o Rio de Janeiro. Eu vou começar, então, com o professor Joilson. Então, para me despedir aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, parabenizar a Karine pela excelente condução, parabenizar a Escola Fazendária e cumprimentar aqui meus colegas de mesa, o Fortunato, a Daniela e o Alex, pelo excelente debate. Eu acho que foi muito oportuno esse webinar e que tenhamos mais para que avance numa agenda de desenvolvimento aqui para o nosso Estado. Obrigado. Muito obrigada, professor Joilson. Daniela, te dizer da satisfação também de saber que você está aí, que o Adriano está colaborando aí com os trabalhos, bastante, assim, enche a gente de orgulho, de ter tido o Adriano aqui com a gente, saber que ele está aí colaborando com vocês também com o professor Joilson aí, pela Universidade Rural do Estado do Rio de Janeiro. Daniela, por favor, suas palavras. Obrigada, Karine. Queria agradecer também por poder participar desse debate, que, como eu disse na minha fala, fico muito feliz de ver isso sendo assim, proposto aqui pela Secretaria de Fazenda. É uma preocupação nossa pensar no futuro e pensar de forma planejada, e ver esse debate aqui é uma alegria. Eu espero que a gente tenha bons frutos, desse trabalho. O Adriano foi para a gente um grande presente, de fato. É uma pessoa extremamente dedicada e focada no setor, com grande interesse. Então, acho que a gente vai produzir bons trabalhos dentro da subsecretaria. E dizer que estamos aí, vamos ver se a gente consegue desenvolver nesse grupo de trabalho um produto, um direcionamento para que o Estado cumpra seu papel, de fato, de indutor do desenvolvimento, e que a gente não fique aí, como o próprio deputado Luiz Paulo falou, de braços cruzados, que a gente seja o direcionador desse investimento. Muito obrigada, Daniela. Um abraço para você. Um abraço. Por favor, Fortunato. Opa, realmente agradecer, Karine, Daniela, Alex, Joilson. Foi assim, realmente muito grande assim, os pontos que foram enfrentados, mas eu acho que o grande ponto que eu gostaria de compartilhar com todos é que as empresas que estão nos vendo realmente assim, se sensibilizem, procurem esse grupo de trabalho que vai ser feito, vão também verificando o que está acontecendo na CPI da Alerj, porque estamos no momento de, assim, vamos dizer assim, como uma reação química, ela vai ocorrer. A questão é que nós estamos gerando catalisadores para ela correr de forma rápida e boas para todos. Então, assim, para a gente aproveitar todos os atores, eu acho que a grande mensagem é essa, vamos pensar juntos nessas palavras que foram ditas: desenvolvimento, renda, trabalho, arrecadação. É isso. E achei muito, muito legal essa webinar. Um abraço para todos. Muito obrigada, Fortunato, pela sua participação, pelas suas palavras. Eu vou passar agora, então, para o Alex fazer também as suas palavras finais, para a gente finalizar aqui. Antes disso, agradecer imensamente aí a Rosângela por todo o cuidado que ela teve na organização desse webinar, e desejar muito sucesso nesse fortalecimento, nessa nova fase da Escola Fazendária também. Alex, por favor, as suas palavras. Bom, gente, primeiro, agradecer a todos que fizeram parte aqui da mesa, Karine, Daniela, Fortunato e o Joilson, em especial a Rosângela, que organizou junto com a Joana, não podemos esquecer
todo esse evento. Ele é de suma importância, ele bota a gente no protagonismo, né? E aqui também um agradecimento especial, muito especial ao Fortunato, meu parceiro aí de longa data, talvez o maior especialista em tributação, em especial de exploração do Brasil, e a gente aproveitar isso, aproveitar essa oportunidade de construir caminhos para o estado do Rio de Janeiro. Acho que o debate é esse e a gente está aqui sempre disposto a ajudar. Obrigado mais uma vez e um ótimo dia para todo mundo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, que nos acompanharam, que colaboraram aqui na organização e realização desse webinar. A gente segue daqui e espera que todos esses novos atores que vêm colaborar aqui também com o Rio de Janeiro sejam muito bem recebidos e que estejam aqui colaborando nessa nova fase do Rio de Janeiro de crescimento. E, como eu costumo dizer, o Rio de Janeiro continua com Cristo de braços abertos e o bondinho do Pão de Açúcar funcionando para todo mundo aqui. Então, a gente vai seguindo por aqui. Um beijo para todos vocês, a gente vai seguir trabalhando daqui. Até uma próxima.